Reflexão bíblica. Carta de Tiago. Capítulo 3. Tiago 3. Tiago fala sobre o poder e a importância das palavras, advertindo contra o uso descuidado da língua. Ele compara a língua a um pequeno fogo que pode causar grande destruição. Tiago encoraja os crentes a buscarem a sabedoria que vem do alto e a viverem em paz e humildade. Tiago 3. Como usar a língua com sabedoria? No capítulo 3 de Tiago, haverá um ensino poderoso sobre o mal incontido, a língua. Como nossas palavras poderão edificar sonhos extraordinários, assim como poderão destruí-los. Tiago nos ensinará sobre a maldade e pecado que é escondido em um órgão tão pequeno de nosso corpo e sobre como é nosso dever dominá-lo. Não devemos usar a boca como fonte de bênção e maldição, devendo apenas ser fonte de bênção, limpa. Encerrará falando sobre a diferença entre a sabedoria terrena e a sabedoria do alto e suas características. Uma é carnal, egoísta, insensata, destrutiva, enquanto a outra é muito superior, sendo pacífica, espiritual, amorosa e promotora da união. Contexto histórico. Aprendemos sobre a relação entre a fé e as obras e sobre a discriminação entre o rico e o pobre. A misericórdia deve ser a guia em nossos relacionamentos e por isso, nossos julgamentos e decisões precisam passar por ela. Uma fé cristã deve ser embasada no comportamento e nas obras. Não há sentido em um cristão que não apresenta no seu dia a dia traços de generosidade, compaixão e amor, como forma de gratidão pela obra redentora de Jesus na cruz, o que não nos custou nada em troca. Acompanhe a seguir o estudo completo de Tiago 3. Versículos 1 ao 8. O poder da língua e a sabedoria. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Esses versículos nos alertam sobre o cuidado que devemos ter ao falar, pois seremos julgados com rigor. Além disso, destacam que aquele que controla suas palavras é capaz de dominar todo o seu corpo. A língua, embora pequena, tem um grande impacto, assim como um pequeno fogo pode incendiar uma grande floresta. Versículo 1. Não sejam mestres. Muitas pessoas querem ser mestres porque é uma função considerada importante na igreja. A proliferação de mestres sem treinamento, no entanto, pode gerar falsos ensinamentos na congregação, fazendo com que alguns se desviem. Os mestres são julgados com maior rigor e não devem ser nomeados sem o devido cuidado. Versículo 2. O tropeço pela palavra. A coisa mais difícil para um mestre é controlar a língua. Corpo, em grego, soma, tem duplo sentido aqui. O termo se refere ao corpo físico e ao papel da língua nele, mas também ao corpo de Cristo na sinagoga e à influência dos mestres nele. Versículos 3 ao 8.
o mal contido na língua. Assim como o freio dos cavalos e os lemes dos barcos, o tamanho da língua é desproporcional à influência que ela exerce. O falso ensino, expresso por a língua, é um mundo de iniquidade. Ele contamina todo o corpo, um indivíduo ou uma congregação, e determina o destino de todos que o seguem. Versículos 9 ao 12. A língua, bênção e maldição. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Esses versículos nos lembram da importância de controlar nossas palavras, pois com a mesma boca bendizemos a Deus e também amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. Assim como uma fonte não pode produzir água doce e amarga ao mesmo tempo, nossa língua deve ser usada com sabedoria e amor. Versículos 9 ao 12. Água doce e salgada. Tiago destacou a natureza contraditória da língua. Da mesma boca sai louvor a Deus e maldição aos homens, feitos à semelhança de Deus, o que transgride a lei real. Versículos 13 ao 18. Os frutos da sabedoria divina. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Nestes versículos, Tiago continuou tratando do papel dos mestres, principalmente de sua maturidade espiritual. A fala até aparece aqui, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade, mas o principal problema é a inveja amarga e contenda. Longe de ser pequenos defeitos de caráter, esses traços são de uma natureza terrena sensual e diabólica. Versículo 13. Mostre suas obras. O mestre sábio mostre suas boas obras. Assim como a fé é demonstrada pelas obras, a sabedoria também é provada pelo bom comportamento e pela mansidão. Versículos 14 e 15. Sabedoria carnal. A expressão amarga inveja e contenda contrasta com um bom comportamento e mansidão da sabedoria, verso 13. Negar a verdade é uma ameaça constante nas igrejas que toleram falsas doutrinas. Versículos 16 ao 18. Sabedoria do alto. Tiago contrastou os dois tipos de sabedoria quanto à sua origem. Os mestres que ensinam com base na sabedoria terrena causam confusão e toda a obra do mal. Os mestres que têm a sabedoria que vem do alto produzem virtudes que cumprem a lei real, Tiago 2 verso 8, e promovem a unidade dentro da congregação. 5 importantes lições que podemos aprender em Tiago 3. O poder da língua. Tiago faz uma analogia poderosa comparando a língua a um pequeno leme que direciona grandes navios. Da mesma forma, nossas palavras têm um impacto significativo em nossas vidas e nas vidas dos outros. Devemos ser conscientes do que dizemos, evitando fofocas, palavras destrutivas e mentiras, e em vez disso, usar nossa língua para encorajar, edificar e trazer vida.
A busca pela sabedoria celestial. Tiago distingue entre a sabedoria terrena, que está preocupada apenas com ganhos pessoais e egoístas, e a sabedoria que vem de Deus. A verdadeira sabedoria é caracterizada pela pureza, paz, gentileza, submissão e misericórdia. Devemos buscar a sabedoria de Deus através da oração, meditação na palavra e comunhão com Ele. A necessidade do controle emocional. Tiago adverte sobre os perigos da ira descontrolada e dos conflitos resultantes. Ele nos encoraja a controlar nossas emoções, especialmente a ira, e a buscar maneiras construtivas de resolver conflitos, promovendo a paz e a reconciliação em nossos relacionamentos. A humildade como chave para a sabedoria. Tiago enfatiza que a verdadeira sabedoria começa com humildade diante de Deus. Reconhecer nossa dependência dele nos capacita a receber sua sabedoria e direção. Devemos abandonar a arrogância e orgulho e nos humilhar diante de Deus, permitindo que Ele nos guie em todos os aspectos de nossas vidas. A manifestação da sabedoria em boas obras. Tiago destaca que a verdadeira sabedoria é evidenciada por meio de boas obras. Não é suficiente apenas falar sobre nossa fé, devemos viver de acordo com ela. Isso significa agir com justiça, demonstrar amor ao próximo e praticar a verdadeira religião, cuidando dos necessitados e mantendo-nos puros diante de Deus. Nossas ações devem refletir a sabedoria de Deus que recebemos, impactando positivamente o mundo ao nosso redor. Conclusão. Que preciosidade! Um dos textos mais importantes da Bíblia, sem dúvida alguma. Aqui, o irmão de Jesus nos deixa um ensinamento digno de seu sangue materno, o mesmo do Mestre. A chave espiritual contida nesse capítulo é poderosa. Como uma parte tão pequena de nosso corpo pode corromper ou salvar todo o resto? Tiago usa a figura de um freio de cavalo, um leme de navio e um pequeno fogo. Note que todos são pequenos, assim como a língua, mas que podem determinar sobre o que é maior a bênção e a maldição. Ele alerta para que, como cristãos, devemos apenas usá-la para abençoar a Deus e a sua criação, dizendo que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água e que de uma árvore não se pode colher 2 tipos de frutos. Que possamos vigiar e controlar esse órgão tão devastador e que dele venha a sair apenas o que é bom, perfeito e agradável aos ouvidos de Deus e de nosso próximo. Amém. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.